Glória a Deus por esse tempo de abertura de culto, onde podemos fazer tantas declarações através do louvor. E é sobre isso que eu quero fazer essa reflexão, sobre declaração, sobre aquilo que nós declaramos e aquilo que nós vivemos. Aquilo que nós declaramos através do louvor, através de testemunhos, através da palavra, nós declaramos, e quando chega o momento de nós agirmos, nos comportarmos como aquilo, às vezes nós não o fazemos. E é sobre isso. Eu convido meu irmão, a minha irmã, agradecido a Deus por essa manhã, agradecido a Deus pelos meus irmãos que aqui estão, agradecidos a Deus pelos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais, de forma remota. Eu louvo a Deus por sua preciosa vida. E temos orado para que o Senhor mude e transforme vidas. Continue mudando e transformando vidas. O livro dos Salmos, o Salmo é de número 46. Livro dos Salmos, número 46, dos versos de 1 ao de número 11. Lemos assim a santa palavra do Senhor, lembrando que a versão que eu estou usando é a Almeida Revista e Corrigida. Diz assim o texto sagrado: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Aleluia. Socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, olha a declaração, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio, aleluia, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário, a morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecem e os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, aleluia. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E eu digo, juntamente com os meus irmãos, amém, por esta leitura. Queridos, nós, eu e você, todos nós, em algum momento da nossa vida, nós temos que tomar uma decisão. Em todo momento da nossa vida. Desde o nosso compreender acerca do que é servir a Deus, do que é viver, do que é se relacionar, em todo momento nós temos que tomar uma decisão. E essas decisões que nós tomamos, nós por muitas vezes declaramos algo. E diante das declarações que nós fazemos é que nós tomamos as decisões. Mas nem sempre é assim. Nem sempre as nossas decisões, o nosso comportamento, as nossas atitudes, elas são pautadas com aquilo que nós declaramos. Observem aqui, queridos, o versículo 1, o versículo 7, o versículo 9, o versículo 10 e o versículo 11. Ali nós vemos o que Deus faz, o que Deus é. Mas diante de tudo isso, no versículo 2, o salmista aqui ele faz uma declaração: não temeremos. Não temer. Olha que ele faz aqui declarações a respeito de Deus, quem é Deus na vida dele, quem é Deus para ele, o que Deus faz e quem Deus é. Ele faz essa declaração. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Isso ele fala no versículo 1. Depois, lá no versículo de número 7, ele diz mais uma vez: Deus é o meu refúgio. Depois, no versículo de número 11, ele fala mais uma vez: Ele é o meu refúgio. Observem que faz declarações a respeito de Deus. E dentro desse contexto de declarações que ele faz a respeito de Deus, ele faz uma declaração pessoal e coletiva. Conhecendo esse Deus que nós conhecemos, servindo esse Deus que nós servimos, vendo quem Ele é e o que Ele faz, Ele diz: nós não temeremos. Só que a realidade desta declaração, o nosso comportamento às vezes,
às vezes, e muitas vezes, ele não vem acompanhado dessa declaração que fazemos. Às vezes, por qualquer motivo, mais simples que seja, nós declinamos das declarações que fazemos a respeito de quem é Deus e o que Ele faz. Nós declinamos. Nós nos abatemos, nós nos entristecemos por coisas que nós deveríamos estar glorificando a Deus. Nós nos afastamos, nós negligenciamos por coisas simples. Quando deveríamos resolver, não, nós fazemos uma declaração e quando aquela situação adversa, aquele momento adverso ele vem, quando a tribulação vem, quando a perseguição vem, quando os inconvenientes da vida vêm, aquelas declarações outrora que nós fazemos, quem é Deus para nós, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente, muitos de nós declinamos das declarações. Nós agimos segundo impulso da velha natureza ou da natureza humana. O nosso impulso, muitas vezes, a nossa resposta, o nosso comportamento, diante de situações adversas, nem sempre, permita que isso desça ao teu precioso coração, nem sempre as nossas atitudes e os nossos comportamentos são ligadas às declarações que nós fazemos a respeito de Deus e quem é Deus, e o que Ele faz. Então nós precisamos parar para refletir se nós temos um lugar seguro, se Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. O que é refúgio? Um refúgio é um lugar onde eu posso me sentir protegido. Refúgio é um lugar onde eu posso me sentir seguro. Tem até no texto sagrado do Antigo Testamento a cidade de refúgio, onde as pessoas corriam para lá para se sentirem protegidas, se sentirem seguras do mal que haviam feito. Então corriam para lá para se sentirem seguras. Ora, um filho, uma filha, ela deveria se sentir segura no braço dos pais. No braço do pai ela deveria se sentir segura, protegida. Mas nós vemos que nem sempre é assim. Uma esposa deveria se sentir segura ao lado do esposo. Se sentir segura, se sentir protegida. Eu escutei ainda essa semana, eu me sinto tão seguro estando perto de você. Eu me sinto tão protegido estando perto de você. A Roseli falou isso. Ela fala por diversas vezes, mas esse final de semana, foi sexta, ou foi ontem, ela disse assim, eu me sinto segura estando perto de você. Então, refúgio pode ser uma pessoa, refúgio pode ser um lugar. Só que o salmista diz que Deus é o meu refúgio, Ele é essa pessoa, Ele é esse lugar. Então, se eu declaro isso, querido, se nós declaramos isso, que nós não temeremos, nós não podemos declinar das declarações que nós fazemos. Então, nós temos que fazer o quê? Porque muitas vezes, muitos de nós declaramos uma coisa, e quando chega o momento de adversidade, o comportamento é outro. A situação é outra. Porque muitas vezes nós olhamos para alguém que está passando uma situação maior, mais delicada, mais dolorosa do que a nossa, e nós vemos a pessoa glorificando a Deus. E às vezes o nosso sentimento naquele momento é tão inferior à dor que a pessoa está sentindo, e o nosso sentimento com aquilo que nós sentimos a respeito de nós estamos reclamando. Nós estamos duvidando. Nós não estamos sabendo esperar. Nós não estamos sabendo confiar. Por quê? As declarações que nós fazemos, às vezes são apenas declarações. São palavras externadas que elas não descem ao coração, e muitas vezes até descem ao coração, mas quando chega o momento de nós agirmos com as declarações que fazemos, nós declinamos. O salmista está dizendo, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude. Queridos, a terra se mudar, eu não vou temer. Isso quer dizer, ainda que ela se transforme, ainda que haja vulcões, erupções, terremotos, ainda que o comportamento natural, ainda que a rotação, translação, tudo isso aconteça, o texto diz, eu não vou temer. Porque eu estou seguro, eu sei quem está me protegendo. Eu sei aonde eu posso me abrigar, eu sei para onde eu posso correr. Eu sei para onde eu vou quando a situação ficar apertada, difícil, eu sei aonde que eu vou. Eu sei aonde eu vou me sustentar. Eu sei com quem eu vou falar e o que eu vou falar. Eu não vou temer.
Mas nem sempre é assim. Às vezes nós perdemos o controle por coisas tão pequenas. E volto a falar aqui mais uma vez. Ouvi isso numa escola bíblica dominical. Às vezes nós suportamos uma tempestade e caímos diante de uma brisa. Isto porque as nossas declarações, por muitas vezes, elas não estão vivas e não estão ardendo em nós. E nós precisamos mudar, muitas vezes, o nosso comportamento diante das dificuldades. Ao invés de reclamar, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor está falando comigo nesta situação, nesse momento? Porque, queridos, nós como seres humanos, frágeis, fracos como somos, nós temos que nós podemos viver algumas coisas. A dificuldade vem, eu vou reclamar. Uma atitude normal. A dificuldade vem, eu vou me conformar com ela. Deus quer assim. E às vezes Deus não quer daquele jeito. Mas por eu ser assim, eu digo, eu vou reclamar. Não vou reclamar. Eu vou me acostumar. Deus quer assim, vamos ver até onde que Deus vai levar isso. Então, eu reclamo, eu me conformo, ou eu digo, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar através disso? O que o Senhor está falando comigo, está mostrando para mim, eu não estou entendendo. Nós temos essa escolha para fazer. Nós podemos fazer essa escolha. Reclamar, se acostumar com uma situação, ou então pedir, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor está me ensinando que eu não estou vendo? Por favor, Senhor, me ajude. Que o Teu Espírito Santo me mostre aquilo que eu não consigo ver. Que o Espírito Santo me faça lembrar do que eu já ouvi e eu estou agindo de forma errada. Nós precisamos refletir sobre isso. O comportamento de muitos são diferentes das muitas declarações que se fazem. Declaramos que Deus é, que Deus faz, e não nos comportamos como devia quando passamos por momentos de adversos. Muitos agem totalmente diferente daquilo que declara. O salmista diz, eu tenho como Senhor, como meu Deus, eu tenho Ele como meu refúgio, como a minha fortaleza, como meu socorro bem presente. E por que nós não corremos para Ele todas as vezes que nos sentimos fracos, que nos sentimos ameaçados, que nos sentimos em necessidade? Às vezes nós queremos resolver com as nossas forças do nosso jeito. Aí a pergunta que fica, até quando? Até quando nós iremos querer resolver do nosso jeito? Até quando as nossas palavras serão direcionadas a nós? Por que que ele tem que ficar sempre para o final? Quando existe a declaração feita, tu és o meu Deus, o meu socorro, o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu socorro presente. Ora, aqui está dizendo, ele não se afasta, ele não está distante. Jeremias diz que ele é o Deus de perto e é o Deus de longe. Porque às vezes nós nos comportamos de maneira diferente. É simples, queridos. Porque as nossas declarações, às vezes elas caem no esquecimento. Nós declaramos menos do que deveríamos declarar a respeito do mesmo assunto. Pare para pensar, se você se levantar pela manhã e você todo dia cria o hábito, Deus é o meu socorro, Deus é a minha fortaleza, Deus é o meu refúgio, Deus é o meu socorro bem presente. Todos os dias você começa a fazer essa declaração. Vai chegar um momento difícil, você só vai declarar uma coisa, o teu comportamento vai ser um só. Porque você está declarando aquilo que está no teu coração, aquilo que está vivo. E é isso que nós temos que fazer. Praticar aquilo que nós declaramos, vivermos aquilo que nós estamos declarando. Eu, Moisés, preciso muito me comportar mais. Da maneira que eu faço as declarações, eu preciso ter outros comportamentos. Eu preciso ter algumas mudanças, e eu que tenho que escolher essas mudanças, eu que tenho que fazer. Porque eu conheço, o versículo de número 11 diz, o versículo de número 10 diz assim, quando nós estivermos dentro desse contexto de adversidades, nós podemos parar e refletir, o Senhor dizendo, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus.
Não é só declarar, não. Eu tenho que saber também que Ele é Deus. Porque a minha atitude, a minha resposta diante do comportamento, o meu comportamento diante da adversidade tem muito a ver com o que está no versículo de número 10. Eu fico calado, porque eu sei que Ele é Deus. Eu tenho que ficar calado. Eu tenho que ter um outro comportamento. Porque o texto diz, aquietai-vos, então eu tenho que ficar quieto. Nós temos que ficar quietos. Diante de situações que queiram nos fazer tirar do equilíbrio, tirar da nossa natureza de servir a Deus, desse relacionamento que nós temos com Ele, eu tenho que parar, eu tenho que ficar quieto. É hora de ficar calado. E nós temos um texto sagrado, Provérbios, dizendo que até um tolo se torna sábio quando ele se cala. E diante das afrontas, diante das adversidades, diante daquilo que queira nos tirar do equilíbrio, nós temos que nos calar. Nós temos que saber que Deus é o nosso refúgio. E não só saber, nós temos que viver isso. Em toda e qualquer situação, eu sei para onde eu vou correr. Eu sei quem está me segurando. Eu sei quem está me protegendo. Eu sei que nele eu posso me sentir seguro, protegido. Eu sei que por ele eu sou abraçado. Queridos, você já abraçou alguém de longe? Você consegue abraçar alguém de longe? Eu não consigo abraçar a Roseli de onde eu estou. Para mim abraçar eu tenho que estar perto. Para mim sentir o calor do abraço eu tenho que estar perto. E para mim ser abraçado por Deus eu tenho que estar perto dele. Tem um cântico que diz, Senhor, abraça-me. Quero ser como criança. Te amar pelo que és. Voltar à inocência e acreditar em ti. A composição ainda diz, mas às vezes sou levado. Nós somos levados, querido, a nos afastar, a nos enfraquecer. Queremos viver aquilo que o Senhor não quer. E às vezes aquilo que nós queremos viver, que o Senhor quer, nós não vivemos da forma que deveríamos viver. Que possamos voltar a ser crianças. Ser abraçados pelo Pai. Sentir o aperto do abraço de um Pai. Do Pai eterno. Falando sobre isso, encerro aqui. Lembro-me que uma vez eu tinha que ir pregar em São Miguel Paulista, numa igreja, o Brasil para Cristo, a sede regional em São Miguel. E nós estávamos cooperando com o Senhor lá em Pirapora do Bom Jesus. E o nosso carro, um Monza, ele quebrou. A Roseli e a Samara, o Davi dentro do carro, e eu tive que empurrar o Monza para tirar do local de risco, de perigo. Imagine, queridos, um carro com a Roseli, as crianças dentro, mais a mala, a ferramenta, tudo, eu empurrando aquele carro sozinho. Imaginem os irmãos, a força que eu tive que desenvolver para fazer com que aquele carro andasse pelo menos uns 40 metros para sair de uma área de risco. É muita força. Ah, mas estava numa reta, mas pense os irmãos, exercer uma força, aí não é só força, também é jeito, e tudo isso eu fiz, coloquei o carro no lugar de segurança, mas empurrei durante uns 40, 50 metros, mais ou menos isso. Muita força. Voltamos para casa, aquele dia nós não fomos no culto, voltamos para casa, avisamos os irmãos, guardei o carro no estacionamento, e quando eu entrei dentro de casa, o Davi estava chorando, Davi pequenino mesmo. E os mesmos braços que empurraram aquele carro, foi os mesmos braços, as mesmas mãos, que pegaram Davi no colo e ficou batendo nas costinhas dele. Agora os irmãos pensem, exercer a força no lugar errado. Se eu exercesse a força, se eu praticasse a força que eu usei para empurrar o carro, segurando Davi, eu iria esmagá-lo, porque ele tinha 5, 6 meses, talvez isso. Eu iria esmagá-lo, porque a força que eu usei para usar o carro foi uma. E se eu usasse a força de segurar o Davi para empurrar o carro, ele não se moveria do lugar. O que eu quero dizer com isso? O Senhor sabe como nos abraçar. Somos nós que temos que nos colocar entre os braços dele. Ele é o nosso
socorro bem presente na angústia. Ele é a nossa fortaleza. Ele é. Então nós devemos nos aquietar e saber que enquanto nós estivermos quietinhos no nosso lugar diante da dificuldade, Ele está trabalhando. Ele está nos abraçando. Ele está nos sustentando. Ele está dizendo para mim e para você: eu sou Deus. Eu serei exaltado entre as nações. Eu serei exaltado sobre toda a terra. Ele é Deus. Não adianta nós declararmos e quando precisarmos praticar, nós declinarmos. Que Ele nos ajude, nos dê força, nos dê graça, que o Seu Santo Espírito nos faça lembrar das declarações que fazemos, como diz o cântico que nós entoamos há pouco: Santo és, incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Nós fazemos declarações, cantando. Fazemos declarações lendo a palavra de Deus, testemunhando. Então, queridos, temos que colocar em prática. Temos que nos comportar com base nas declarações que nós fazemos. Em nome de Jesus, essa reflexão possa ter falado ao teu coração. Amém? Oremos. Pai de toda a vida, obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Deus, por esta manhã. Obrigado, Senhor Deus, pela oração de abertura, pelo louvor, por esse momento de reflexão, Senhor. Tu sabes, ó Deus, quantas declarações temos feito e qual tem sido o nosso comportamento diante dessas declarações. Nos ajude, Senhor Deus, a sermos melhores. Nos faça, Senhor Deus, pessoas melhores no Teu reino, para Te servir, Senhor, para Te adorar, para Te louvar, para corresponder ao chamado que o Senhor nos fez. Pai bendito, em nome do Senhor Jesus, que o Teu Santo Espírito continue na condução deste tempo de culto aqui, Senhor. Que o Teu nome venha a ser glorificado, que as atividades, que a programação toda ela, até o seu término aqui, Senhor, seja dirigida pelo Teu Santo Espírito. Que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações através da Tua santa palavra, continue falando, Senhor. E que possamos também, ó Deus, declararmos aquilo que sentimos ao Teu respeito, sabendo quem o Senhor é. E quando chegarem os momentos de adversidade, Senhor, que possamos nos comportar baseado nas declarações que fazemos. Nos ajude, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, a sermos pessoas melhores, para a glória do Teu nome, é que nós Te pedimos e Te agradecemos, e fazemos isto imensamente agradecidos. Amém. Glória a Deus.